Boa noite, gente. Bem-vindos à nossa live com a Patrícia Calazans, como ampliar sua visão sistêmica através das constelações. A gente vai ter uma noite incrível, de muita profundidade. Já já a Patrícia chega para a gente conversar. Me deem um oi, me avisem se estão me ouvindo bem, se está ok com o som, para em seguida a gente já começar. Tudo ótimo? Bem-vinda, Rafa. Fran, Futbet, como é seu nome? Eu vi que você estava na live ontem também, maravilhoso, bem-vindo, ou bem-vinda. Oi, Beth, tudo bom? Rafa, que ótimo ver tanta gente incrível aqui, maravilhoso. A Patrícia já está chegando, deixa eu convidá-la aqui, segundinho. Opa. Pati. Pronto. Já vai. Essas tecnologias, né, gente? Vamos nos adaptando. Vamos ver. Ainda não entrou. Oi, Micarla, tudo bem? Que ótimo ter você aqui comigo. Bem-vinda. Não nos conhecemos pessoalmente, hein? A gente tem que marcar um café. Qual a expectativa maior de vocês sobre esse tema? Coloquem os recadinhos para que a Paty vá direto ao ponto e ajude muito, muito a gente nessa noite. Qual a expectativa maior em relação a esse tema? Já ouviram falar sobre constelações ou é a primeira vez? Coloquem aí se já ouviu falar ou não. Oi, Tatiana, tudo bem? Bem-vinda. Ó, a Paty está entrando, ótimo. Agora ela já chega. Vamos ver. Aguardando aqui. Também vou amar, Carla. Ei, chegou! Chegou! Boa noite, gente! Boa noite, Oi, Paty. Vanusa! Boa noite. Gratidão pelo convite, viu? Tenho certeza que a gente vai ter uma noite de muita profundidade. Muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar seu conhecimento com a gente, viu? Vai ser um prazer, vai ser... Tem tantas coisas aqui, hoje a gente vai ter que escolher muito bem, mas eu tenho certeza que para quem participar vai ver que o tempo vai passar voando. Tem muito assunto legal aí para a gente compartilhar hoje aqui. Isso aí, isso aí. Deixa eu dar um oi aqui para o Diego. Diego, agora sim, agora eu sei seu nome, seja bem-vindo. Ontem você já estava na live com o Taqueu. Bem-vindo à nossa live hoje com a Patrícia. Vai ser incrível. Vamos que vamos, Pati. Fale um Boa pouquinho aí. noite, gente linda. Boa noite. Vão chegando aí, sejam muito bem-vindos aí no meu perfil, né? Para quem me acompanha, quem acompanha a Vanusa também, né? E é um assunto que a gente, né, nós duas somos apaixonadas aí, que é o autoconhecimento, as constelações, e com certeza nós vamos formar um lindo campo de conexão hoje, de muita transformação, já começando aí a sentir só um gostinho do que virá no líder pleno aí, que tem muita coisa legal que vai acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais com um timaço de professores como este. A Patrícia, para quem não sabe, ela é professora do programa Líder Pleno, que vai começar agora dia 13 de março. É uma consteladora maravilhosa, extremamente experiente. E eu digo que eu escolhi a dedo esses professores porque, além de serem especialistas, sênior de muita profundidade, eles são pessoas do bem e vivem o que ensinam. Então, Pati, é muito bom compartilhar essa noite com você para que você transmita a tua vivência, né? E fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá, gente? Vamos fazer uma grande constelação, é isso, Pati? Isso, vamos. Eu trouxe aqui no finalzinho aí, a gente vai desfrutar aí de uma conexão, aí uma pequena constelação coletiva para a gente se conectar a nós mesmos, aos nossos ancestrais, né? Muito brevemente, né? Pelo tempo que a gente tem, mas com certeza para a gente sentir aí um pouquinho do gostinho do que é esse campo das constelações sistêmicas. Ai, que delícia! Uma noite de harmonização. Muito bom. Isso. Maravilhoso, maravilhoso. Pati, conta pra gente
O que é constelação sistêmica? Para quem está chegando hoje nesse tema, né? O que é a constelação sistêmica? Uhum. Falando aí das constelações e falar do termo constelação, quando a gente ouve a primeira vez o termo, eu lembro até hoje, quando eu ouvi a primeira vez falar de constelação, até me deu um frio na barriga. Eu falei, gente, que negócio é esse? Como é que é isso? Eu confesso que me deu um gelo e um medo de como é que é esse negócio. E o termo, ele ainda dá confusão com a questão da astrologia, por constelações, os planetas, mas na verdade a constelação vem do termo colocação em alemão, que é colocar os elementos do nosso sistema, né? E por isso sistêmico, que fala que a gente nós somos parte de um sistema em que a gente afeta e é afetado por esse sistema. E aí colocar é a gente olhar, se ver de fora e a gente coloca elementos que têm relação com a nossa questão. Então, se eu tenho um problema, algo que eu quero olhar de fora, eu olho, né? Estou fazendo assim porque às vezes a gente coloca lá pessoas ou coloca bonecos, qualquer objeto eu posso usar, ou pessoas eu posso usar para colocar os elementos que estão relacionados à minha questão. E quando eu olho de fora e vejo aqueles elementos, eu tenho uma visão mais ampla. Então, só daí a gente, né, do nosso tema hoje, que é como ampliar a visão, a nossa visão sistêmica através das constelações, é muito interessante, né? A gente percebe isso nas empresas ou no nosso ambiente familiar, que às vezes a gente está ali no meio de um problema, não consegue ter a clareza da solução, porque a gente está imerso no problema, totalmente envolvido. Aí chega alguém de fora e fala assim, por que você não faz tal coisa? Aí a gente fala, nossa, era tão óbvio, tão simples, por que eu não pensei nisso antes? Né? Porque é um olhar fresco, é um olhar de fora. Perfeito. É um olhar que a gente sai, né, do envolvimento emocional. E a constelação tem essa capacidade da gente olhar para nós mesmos, de tudo que acontece dentro e tudo que acontece no nosso inconsciente, eu trago à tona, eu trago a consciência através da constelação, né? Então, olhar, trazer do inconsciente para o consciente, eu consigo ter a clareza do que está acontecendo e aí eu consigo mudar, né? Tem até uma frase, tem até uma frase que fala sobre isso, né? Que é se eu não consigo enxergar aquilo que está acontecendo, eu não consigo mudar. Quando eu tomo conhecimento, eu consigo ver, aí sim eu consigo mudar. Então, perceber isso, esses movimentos que acontecem dentro, trazer à tona, eu consigo ter um movimento de ação, uma ação em direção àquilo que eu quero fazer. Então, isso é uma visão sistêmica, é uma visão mais ampla da questão. É sair de fora e ampliar, né? Aí sim eu consigo ter a clareza de tudo que está acontecendo. Perfeito. Enquanto você falou de olhar de fora, e eu estava aqui com a minha familhinha, ó, olha só. Ah, que lindo! Lá atrás, junto com os livros, tem uma familhona, né? Mas menos isso, né? A visão do constelador é um olhar totalmente neutro, externo, né? Que te ajuda a ampliar a tua janela de consciência. É isso, Paty? Isso, e a gente consegue, através da técnica, né? Não só o constelador, mas a pessoa que está ali com a questão, ela mesma olha a sua própria questão e consegue trazer as informações, né? Porque a resposta, na verdade, o facilitador das constelações, ele é simplesmente um facilitador de uma técnica, mas as respostas, o olhar, ele está dentro. Tudo aquilo que a gente precisa já está dentro de nós, né? Assim como várias técnicas convergem, né? Assim como a PNL, a constelação fala que todas as respostas já estão dentro. A gente só precisa ter contato, né? Tirar a nuvem, né? Das crenças limitantes, dos padrões repetitivos e a gente acessar aquilo que já está dentro. Quando eu consigo trazer isso à tona, as respostas vêm claramente.
Maravilha. né? E aí sim Sair eu dessa consigo fazer as hipnose. mudanças. Sair dessa hipnose, né? Isso. Maravilha. Trazer para a luz de consciência. Só aí que a gente consegue fazer, de fato, uma transformação, ter uma mudança. Isso. E aí, a frase que eu queria compartilhar com vocês é assim: nem tudo o que se vê pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até que seja visto. Então, sempre a pergunta nas constelações é: o que eu não estou vendo? O que eu não percebo dessa situação? E aí, a constelação é como se iluminasse ali aquele canto escuro com uma lanterna. Eu consigo enxergar e aí eu consigo mudar, né? Maravilhoso. Esse é o movimento. E já estava tudo ali, né? Isso, é só clarear, na verdade. É Mesma um ponto de família, luz. é o mesmo emprego, é o mesmo relacionamento. A diferença é que agora eu vou clarear, eu vou ver de fato, né? Porque até então talvez eu estava hipnotizado com tantos estímulos, tantas coisas que ou me vitimizando, enfim, né? Culpando o outro. Que coisa linda, Paty. Sempre é o foco, né? Sempre é o foco de para onde a gente escolhe olhar. Eu posso olhar para aquilo que falta, ou eu posso olhar para aquilo que eu já tenho. Quais são os recursos que eu já tenho? E com isso, o que eu posso fazer já? Então, eu vejo muito assim como retomar um movimento. Né? Às vezes a gente está ali, sente algo está travado ou parado. Como é que eu retomo o movimento da vida? Né? Então, é tomar posse daquilo que eu tenho. Né? E isso a gente vai ver muito no líder pleno e fazer esse link entre as questões nossas familiares e as nossas necessidades internas versus o que eu projeto para fora nos meus relacionamentos, na minha atuação como líder, com uma equipe, porque tudo o que acontece dentro eu posso projetar para fora. Aquilo que eu tenho de bom e aquilo que ainda me falta. Sim. Né? Então, equilibrar isso, estar plena, né? Que isso é o que a gente vai muito trabalhar ao longo do líder pleno. Como é que eu resgato e me sinto plena? Resgato a minha plenitude interna. Incrível. Quanto mais plena eu tiver, que esse é um caminho muito profundo que a gente vai mergulhar aí no autoconhecimento, quanto mais eu me sinto inteira, preenchida, as coisas são mais bem-sucedidas, né? Isso seja nas finanças, nos meus relacionamentos, eu como profissional, como líder, eu me reconecto com o meu propósito, tudo começa a caminhar bem, a vida é movimento. Excelente. Então, é olhar para dentro com um equilíbrio, com maturidade, porque às vezes, independente da idade, né, cronológica aí, às vezes pode ser que a gente está ainda, né, já com uma idade avançada, a gente ainda está carregando questões e faltas da nossa criança. Exato. E aí, se eu não tenho isso alinhado e curado, que é isso muito a base das constelações, como é que é a questão com o nosso pai, com a nossa mãe, que é bem energia do masculino e do feminino que acontece dentro de nós, eu acabo projetando essas questões nos meus relacionamentos com a minha equipe, né? A gente que está sempre em empresas, quantas situações a gente já viu que às vezes a líder vira a equipe vira os filhinhos. Com certeza. Né? O líder infantiliza a sua equipe, né? Isso, e aí todos os meus liderados viram meus filhos, e o meu chefe vira o meu pai, né? E a diretora vira minha mãe. Isso aí são projeções daquilo que me falta. Então, quando eu tenho isso harmonizado, perfeito. Né? E aí cada um tem a sua história, mas não é simplesmente que algumas pessoas me falam, mas tem que aceitar, pai e mãe, tem que aceitar tudo. Não, eu tenho que estar em paz com isso. Independente do que tenha acontecido, como é que está isso internamente? Quando isso está ok, né, está em equilíbrio, eu consigo harmonizar, estar plena, harmonizar vários aspectos da minha vida. Né? Isso nós vamos trabalhar de forma muito prática no líder pleno, com exercícios sistêmicos, com movimentos, para a gente conseguir vivenciar, sentir os efeitos dessa constelação dentro de nós, dessa harmonização dentro de nós. Perfeito. Tem aqui um comentário. Coraçõezinhos estão assim, gente. Tá lindo, porque os coraçõezinhos, enquanto a gente fala aqui, só sobe o coração. Eu estou muito feliz e muito grata por falar desse assunto, que é
E eu sei que o tempo nosso, assim, ó, vai voar, tem muita coisa ainda pra gente tratar. Mas eu tô amando os coraçõezinhos, mandem corações. Eu também, isso aí. Nos motiva, né? Muito bem. Tem aqui alguns comentários muito interessantes. Concordar com pai e mãe é diferente de aceitar. A força de concordar com aquele que foi. Então, é olhar para trás, né? Entender que os nossos pais fizeram o melhor que podiam, com os recursos internos que tinham. Não consigo mudar o passado, mas ficar leve com isso, né? Isso é tão libertador, né, Paty? Tão libertador. Essa é a base de tudo, né? E aí, assim, tô vendo aqui os comentários, né? Consteladores aí, muito queridos consteladores nos assistindo aqui Ai, e que sabem ótimo! bem Bem-vindos. desse papel, né? Dessa importância que, né? A gente convive com várias histórias, né? Questões de traumas, de violências, de ausências, independente de tudo que aconteceu. Estamos aqui em vida, né? Os pais nos deram a vida. Isso é aceitação. Então, estar aqui aceitando a vida, olhando, recebendo esse presente. Exato. Essa é a base. Honrando. Isso, honrando. E a melhor forma da gente honrar é a gente sendo bem-sucedida nos relacionamentos, na nossa vida financeira, né? Vivendo o nosso propósito. Então, em resumo, independente do que aconteceu na história de cada um, nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Que E para lindo. honrar isso, a gente precisa viver em plenitude. E viver Perfeito. em plenitude começa em amar a gente mesmo. Enquanto a gente nega e fica olhando com o que falta, no copo meio vazio, olhando daquilo que falta, aquilo que eu não recebi, isso é uma reivindicação da nossa criança. Né? Enquanto a gente vê isso, eu li esses dias uma frase que a criança não consegue prosperar financeiramente, porque ela é uma criança. Perfeito. Faz todo sentido, né? Todo Agora, sentido. quando eu assumo uma postura de adulta, que eu assumo que a responsabilidade da vida é minha, a partir de agora, eu consigo, na postura de adulta, prosperar, né? Maravilhoso. Então, ah lá, somos o sonho mais louco dos nossos ancestrais, é isso mesmo, exatamente isso. É isso aí. É olhar com carinho para essa criança, mas deixar que vá, né? Para deixar vir o adulto, né, Paty? Porque enquanto a gente continuar nesse mecanismo infantilizado, não tem jeito, né? De a gente prosperar em todas as áreas, no amor, no financeiro. E não é uma coisa tão simples, né? Se fosse algo assim, simples, a gente já conseguiria harmonizar isso facilmente. E, na verdade, depende muito da história de cada um, e não é desconsiderar, sim, a gente aceitar, né? Um olhar menos, não julgador, né? E a gente vai trabalhar muito essas posturas desse olhar não julgador, em aceitar a vida, receber a vida. Né? Então, essa base nós vamos trabalhar de forma muito profunda, e isso vai ser um rito de passagem. Né? Eu vejo a constelação e esse olhar sistêmico como um rito de passagem, em que a gente olha e trata todas as questões aí da nossa criança e assume a nossa postura de adulto com equilíbrio. E isso é plenitude, é amar essa vida, né? A vida primeiro me amando e depois transbordando isso para as outras pessoas. Né? Então, esse exercício de plenitude, equilibrando todas as leis e vendo isso com um olhar sistêmico para a vida, e olhar isso para a liderança de si, do outro, a gente vai ver muito, muito, de forma muito dinâmica aí no nosso trabalho, no líder pleno. Né? Maravilhoso. Eu costumo dizer que a gente precisa se pegar, né? Se pega, porque às vezes a gente se abandona da gente mesmo, a gente fica entrando nesses mecanismos tão infantilizados, ou então entra numa vítima, então se pega, deixa elevar a tua potência, né? Faz aquilo que realmente você veio nesse planeta para fazer. E, nossa, honra a sua história. A gente não vai apagar a nossa história, muito pelo contrário, ela nos ensina, né? Mas que eu fique de bem, né? Fique de bem, honre e entenda que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que tinham, né, Paty? Fica muito mais leve. Sempre. E aí uma frase que vem, que o Bert fala, que é de nossos pais temos tudo, o que somos e o que nos falta.
né? Então, nós estamos aqui em função disso. Então, eu posso ficar reclamando a vida inteira, eu posso assumir Sim, realmente quem eu sou. sim, E a partir disso, caminhar e prosperar, evoluir a partir dos recursos que eu tenho, né? Isso eu acho que é o perfeito, grande aprendizado que a gente tem nesse olhar sistêmico. E perfeito. aí a gente para de projetar e buscar aquilo que me falta, né? Que é a história da metade da laranja, na verdade é um complemento daquilo que falta e a gente nunca tem a plenitude, né? É sim olhar e estar inteira, a partir disso, sim. Aí eu convivo com as outras pessoas de forma íntegra, aí todas as relações prosperam. Maravilhoso. E isso repete no trabalho, né? Quantas pessoas que nós atendemos e a gente percebe que o mesmo mecanismo lá da família, eu repito no meu trabalho, como isso é lógico, né? É mais matemático do que a gente imagina. Eu olho a constelação num viés muito lógico e matemático. Se a gente não olha Uhum. para isso, não fica de bem com as nossas questões, vai haver repetição, sem Sim, dúvida. e as constelações olham muito isso. Se a gente tem uma repetição de padrão na nossa vida, seja no sistema familiar, seja no empresarial, isso é uma questão sistêmica. Hum, Então, quantas vezes a gente já não ouviu, né? Ah, eu tenho um chefe lá que é super, nossa, o chefe é autoritário e agressivo. ótimo. Aí a pessoa sai da empresa, vai para outra empresa, quem que ela encontra? A mesma característica, Uhum, né? Então, quando isso acontece, eu sair de um lugar e vou em outro, eu continuo encontrando as pessoas com o mesmo padrão, isso mostra que o padrão é interno. Eu preciso olhar o que está acontecendo dentro que eu venho atraindo esse tipo de relacionamento, né? Isso uhum, acontece tanto nos relacionamentos amorosos como uhum. eu vou atrair o mesmo estilo de liderança, a mesma equipe, né? Então, isso já é um sinal de um desequilíbrio sistêmico, né? Aquelas Perfeito. pessoas, por exemplo, em cargos nas empresas, que, nunca ninguém para naquele cargo. A pessoa é contratada, depois de 3 meses sai. Aí Uhum, contratam outro, depois passa mais um tempo, sai. Não fica ninguém naquela cadeira. E isso uhum. é um sinal, um sintoma de desequilíbrio sistêmico. Então, a gente pode olhar a constelação dentro das empresas, né, essa visão aí nas organizações, como a gente pode olhar padrões repetitivos, crenças limitantes, padrões de fracasso, que é a questão de sucesso ou fracasso. Então, tudo que acontece, por exemplo, a equipe toda fica doente ao mesmo tempo. Uhum. Isso é um sintoma de desequilíbrio sistêmico, né? Não só o vírus, mas sempre, toda sexta-feira acontece alguma coisa ali, Uhum. né? Então, tudo isso são coisas que para a gente olhar com essa visão mais ampla, né? Tem Sim. vários sintomas que acontecem. E em relação ao dinheiro, né? Quantas pessoas se sabotam e se limitam em termos de prosperidade financeira, ou então eu quero abrir um negócio, penso em ser promovido, quero ser líder, mas o quanto a gente se limita, né? Por conta dessas crenças e esses emaranhados que a gente vai criando no nosso sistema. E tudo começa ali com nossos pais, né? A gente Sim. fala lá que quando a gente olha na visão sistêmica, a gente sabe que quando a gente os bebês, né, quando nascem, o primeiro contato que eles têm lá é com a mãe. Para o Uhum. bebê, a mãe, enquanto ele está ali, né, nos primeiros dias de vida, a mãe é uma extensão, é como se fosse uma coisa só. Sim. Então, a nutrição, o abastecimento, o nutrir da vida, a sobrevivência, está ligado à mãe. Então, essa energia, tanto da mãe como a energia do feminino em nós, está ligada a essa questão da nutrição. Por isso que, na visão sistêmica, a gente fala que a mãe é o sucesso e a prosperidade, porque essa nutrição, como a gente nutre e se abastece da vida, que é a questão da base da sobrevivência, é energia materna, Uhum. né? Então, como Fantástico. é que a gente olha para isso dentro tem a ver como a gente prospera, como é que a gente se sente nutrido e abastecido. E isso está muito vinculado aí à nossa relação com o dinheiro.
que é o nosso leite materno, a nossa nutrição. Né? Perfeito. Então, tudo isso é essa energia aí do sucesso e da prosperidade. Né? E o segundo contato, a pessoa que a gente tem aí o contato de fora, que é uma outra pessoa de fora, é a energia do nosso pai, que é apresentar aí com, né, alguém diferente de nós, porque a criança acha que a mãe é uma coisa só. Né? Então, o primeiro contato com alguém de fora é o pai, é a energia do pai. Né? E isso é a energia de conhecer novas pessoas, novos territórios, desbravar novos lugares, essa energia do ir para o mundo, da força do social. Isso é energia masculina. Do expandir. Do expandir, de novos horizontes. Então, essa energia do masculino tem a ver com isso, desbravar novos territórios, novos horizontes, conhecer novas pessoas, a energia do empreendedorismo, tudo isso é uma força masculina. Né? Inclusive, a gente vai falar disso bastante, e até um movimento aí, esse livro Liderança Shakti, ele fala, inclusive, do equilíbrio do feminino e masculino nas organizações, falando dessas duas forças. Independente para homens ou mulheres, a gente tem essas duas forças do masculino e feminino dentro de nós. Sim. E como harmonizar isso, a gente também vai olhar isso de forma sistêmica. Porque eu posso usar de acordo com aquilo que eu preciso, a força do masculino e a força do feminino. E se eu usar isso de forma consciente, eu equilibro e trago o resultado daquilo que eu desejo. Então, essas forças também são uma visão sistêmica, que a gente vai olhar também. Maravilhoso. E quando a gente olha de uma maneira sistêmica, até conectando ontem com a live que eu fiz com o Takeo, né, o nutricionista, até um momento de tomada de decisão onde eu preciso, puxa, agora eu vou mudar os meus hábitos, eu vou começar, né, uma dieta, o quanto eu tenho que ter essa energia até masculina de ação mesmo para fazer movimento, para ir para um futuro. Aí uma coisa fica conectada com a outra. Quando a gente tem essa harmonização, né, fica tudo muito mais leve, muito mais fácil. A gente fica mais potente. É como se o meu tanque tivesse cheio, né? Isso. E isso começa aí, né? A gente vai trabalhar isso com essa visão sistêmica, conectando todos os conhecimentos, né? Então, tudo está conectado. Né? A nossa personalidade, como é que a gente está aí no nosso nível de estresse, a parte financeira, a visão sistêmica, as forças do pai, da mãe, do masculino e do feminino, tudo isso a gente vai olhar e quanto mais a gente equilibrar e trazer para a plenitude, mais a gente vai evoluir em várias áreas, em vários aspectos da nossa vida. Maravilhoso. Paty, fala um pouquinho sobre as leis sistêmicas. Por favor. As leis sistêmicas, a gente tem três leis que o Bert Hellinger falou que chamou de leis do amor, as 3 leis do amor, em que se a gente não olhar, essas leis é como se fossem fenômenos aí da natureza. E a natureza, naturalmente, ela tende a se reharmonizar, se reequilibrar. E assim acontece na nossa relação com os elementos do nosso sistema, né? Com a nossa família, com as pessoas que a gente convive no trabalho. Essas leis acontecem o tempo todo. E se a gente não olhar, né? Se a gente prestar atenção ou não, elas estão atuando através de nós. E podem acontecer desequilíbrios dessas leis, né? E isso acontece, tem uma particularidade aí na parte familiar e na empresarial um pouco diferente, né? A primeira lei é a lei do pertencimento, que fala assim, que todos têm o direito de pertencer. Então, quando a gente fala do nosso sistema familiar, nós pertencemos àquele sistema familiar. Não dá para sair de uma família para outra. A gente vai nascer e morrer dentro daquele sistema. Nós pertencemos. Se alguém é excluído da família, isso gera algum desequilíbrio sistêmico. E na empresa é um pouco diferente, porque a gente pertence, né? Nós somos vinculados à empresa até que esse contrato não seja rompido ou encerrado. Né? Então, a gente tem prazo de validade aí na parte sistêmica. Então, a gente não fala de pertencimento e fala de vínculo.
Então, eu posso me vincular ora a uma empresa, ora a outra empresa. Perfeito. Se uma pessoa é expulsa da empresa ou esse encerramento de contrato não foi feito de forma adequada, isso gera um desequilíbrio sistêmico. Pode ser que pessoas vinculadas àquela pessoa que foi expulsa ou não foi demitida, desligada de forma honrosa ou respeitosa daquela empresa, isso, as outras pessoas vinculadas a ela geralmente sentem os sintomas de desequilíbrio. E isso desarmoniza a empresa como um todo. Perfeito. E pode acontecer, inclusive, se esses ciclos não são encerrados de forma adequada dentro das empresas, se a pessoa continua energeticamente vinculada àquele cargo, né, se esse ciclo não foi muito bem rompido, encerrado, a empresa tem dificuldade de contratar para aquela função, ou a pessoa que foi desligada e não se desligou, ficou lá pensando na empresa, ainda fica vinculada, seja positiva ou negativamente, né? Porque às vezes a pessoa fica vinculada assim, eu queria estar lá, mas eu fui demitida. Ou fica praguejando, e aquela empresa, fica falando mal da empresa. Isso gera um vínculo. E isso também a pessoa tem dificuldades de conseguir uma nova recolocação, porque é como se ela tivesse ainda vinculada àquela empresa. Então, olha só como isso impacta a questão do vínculo, né? E a gente consegue olhar nas constelações isso de forma sistêmica, se esses encerramentos de ciclos são feitos da forma adequada, né? Porque isso gera espaço, gera espaço para o novo. Então, quando a gente sai de uma empresa, se desliga de alguma empresa, algum projeto, é importante que a gente faça esse ritual de encerramento, agradecendo. Eu te agradeço, eu deixo com você o que é teu, eu fico só com o que é meu, agradeço todo o aprendizado, e encerramos o ciclo por aqui. Né? Eu digo isso porque a gente trabalha muito isso nas constelações, com ciclos que ainda, pessoas que terminaram seus relacionamentos ou saíram de empresas que ainda estão vinculadas. Né? Então, quando a gente trabalha isso, a gente dá espaço para que um novo relacionamento aconteça. E isso me lembra o case de um líder que eu atendi, que era exatamente nesse pilar do pertencimento, que pegava, ele estava numa outra empresa, mas a todo momento ele ficava dizendo, é que lá naquela empresa, sabe, é como se ele não estivesse na atual empresa. Então, quando eu não finco o pé, né, mesmo, quando eu não estou 100% me sentindo pertencente nesse novo sistema, nessa nova escolha de carreira, eu não fico nem lá nem cá, né, Paty? O quanto isso impacta. E se a gente levar isso para o casamento, a mesma coisa. Tem pessoas que terminam um relacionamento, vão para um outro, mas ficam comparando o ex. Então, o quanto isso faz toda a diferença. A gente deixar que vá, né? É honrar, agradecer a história, mas deixa aí, né? Desapega, deixa aí e abençoa o caminho para você se abrir para o novo. Né? Isso é prosperidade, isso é liberação. E às vezes essas histórias estão vinculadas às histórias dos nossos antepassados. Né? Então, às vezes, as dificuldades, tudo que foi vivido, às vezes nos relacionamentos, estão conectados a coisas vividas aí ainda dos pais, dos bisavós, dos avós, dos bisavós, e assim vai. Então, olhar para o vínculo, olhar para o pertencimento é algo muito importante. Então, as pessoas pertencem, se sentem parte, né, daquela equipe, daquele projeto, elas estão ali com vontade de que é algo nosso, ou estão simplesmente executando lá o que foi pedido. Isso dá um senso aí de vínculo, que realmente eu estou ali, né, inteira naquela empresa ou naquele projeto. Então, isso é a questão do vínculo. A segunda lei... Só um complemento, e trazendo para o papel do líder, né, o quanto é importante o líder conseguir dar esse feedback com integridade para a sua equipe, para que as pessoas se sintam vinculadas, se sintam pertencentes, e o cuidado que a gente tem que ter enquanto líder quando faz um desligamento, quando faz uma demissão, porque olha o emaranhado, né, os nós nos sistemas, quando eu demito alguém de uma forma inapropriada. Né? Às vezes a gente não se dá conta, né, do impacto sistêmico que a gente gera para a pessoa. Muito, e às vezes
A pessoa nunca recebeu feedback na vida, vai receber o feedback no momento de desligamento. E isso gera um impacto sistêmico, né? A tudo que a gente, né, que a Vanusa fala para não fazer, né, nas empresas. Por quê? Porque o feedback e esse contato, ele tem que ser feito ao longo da trajetória, e não no momento do desligamento. Porque no momento de desligamento é simplesmente honrar, agradecer o período, independente aí de tudo que tenha acontecido, né? Houve uma troca, houve um equilíbrio. Então, é agradecer dos dois lados e desejar, sim, que quando eu saio de uma empresa, que a empresa prospere, que ela seja, né? E simplesmente o meu processo se encerrou ali. Né? E a empresa também, que o ciclo daquele colaborador encerrou ali, está tudo certo. Sim. Aí a gente não fica ninguém preso nem de um lado nem de outro, né? Começando quando entra na empresa, né, Paty? Quando eu recebo, já acolho, já trago clareza, já entrando na ordem e hierarquia, que é o próximo que você vai explicar, né? Já deixo claro o que pode, o que não pode, para não ter nenhum prejuízo em termos de ordem, né? Muito bom. Isso. E aí, falando da ordem, é interessante, né? Porque no sistema familiar, a gente tem aí uma ordem muito clara, que são dos mais velhos para os mais novos. Quem veio antes para quem vem depois. E isso, na parte familiar, é muito tranquilo, porque é uma questão de data de nascimento. Agora, na empresa, a hierarquia tem muitas camadas. Tem a questão de data de admissão, independente de cargo, né? Então, tem lá os que entraram primeiro na empresa e depois até os mais novos, recém-contratados. Isso é uma ordem. Agora, a outra é a questão hierárquica, de cargos. Então, são várias camadas de hierarquia que a gente tem nas empresas. E isso pode dar desequilíbrio, só da gente olhar aí essas camadas, porque uma pessoa, ela veio muito antes, ela foi a segunda, a terceira depois do fundador, mas ela é uma analista, e aí chega um diretor que acabasse recém-contratado. Como é que fica isso? Então, tem a questão da hierárquica de cargo versus a questão de ordem, dos mais antigos para os mais novos. Então, isso pode gerar aí questões aí sistêmicas, né? Maravilha. Dessa sobreposição. E aí a gente olhar, né? Como é que é isso? É claro, porque às vezes tem um organograma é publicado, mas existe um organograma invisível, que é a prática. Então, como é que é isso dentro da empresa? Às vezes acontece. Às vezes a secretária manda mais do que o presidente, mas é um organograma oculto. Então, o que eu não estou vendo? Qual é a real liderança? Às vezes por influência e não por cargo. Então, tem uma série de dinâmicas nessa questão de ordem e hierarquia que acontece dentro das empresas. Olhar para isso é muito importante. E a gente consegue olhar muito isso nas constelações. Quando a gente faz exercício com a diretoria, pode ser que cada um tenha uma visão sobre essa questão. E a gente consegue harmonizar isso no olhar sistêmico. Perfeito, Paty. Eu gosto muito de pensar no tripé, né? A importância de eu ter um bom relacionamento. Isso não significa que eu leve na minha casa para comer churrasco, mas que eu honre o meu superior, né? Então, tenho que ter um bom relacionamento com o meu superior, com os meus pares e com a minha tarefa. Quando a gente tem esse tripé em harmonia, tudo flui melhor. Então, independente se eu concordo ou não concordo com o meu líder, no sistema, né? Ele está acima de mim. Então, quanto é importante honrar essa hierarquia, né, Paty? Para não bagunçar todo o sistema. Né? E às vezes, essa questão, às vezes, por exemplo, um líder não toma posição, né? Ele não ocupa aquela cadeira específica. Aí o liderado vê lá, opa, né? O líder não está tomando a posição de líder, eu vou lá e vou ocupar essa cadeira. Isso gera um desequilíbrio sistêmico, porque o líder não está tomando assumindo o próprio lugar, e o liderado acaba que ele está ocupando uma posição que não foi permitida. Então, isso pode ser benéfico ou pode gerar um desequilíbrio nos demais, nas demais pessoas da equipe.
Então, olhar com cuidado para essas dinâmicas é muito, muito importante. E se a gente trouxer para o relacionamento, é a mesma linha, né? Se está aberto, se um papel ele está ali aberto, alguém vai assumir, né? Alguém vai sentar naquela cadeira. Isso. É igual gaveta, sabe a gaveta? Quando está vazia, a gente sempre põe coisa nela. Então, nada fica vazio. A gente, né, naturalmente aí os espaços vazios tendem a ser ocupados. Sim. Então, olhar para isso, né? E a gente vê isso muito, às vezes, numa empresa pequena, que de repente ela cresce rapidamente. E o fundador da empresa, ele era da área comercial. E aí, de repente, ele se vê tendo que assumir um papel como presidente, né? Como líder da empresa, mas ele sempre foi comercial. Ele conseguiu gerar uma empresa pelo tino de vendas do comercial. Existe um apego. Né? Só que se ele não acompanhar os movimentos da empresa, pode ser que se ele estiver vinculado a esse papel e não liberar para que a área comercial tenha uma outra pessoa à frente, isso pode gerar problemas na parte comercial da empresa. Por exemplo, né? Só dando um exemplo aqui de como a gente precisa liberar, às vezes, de papéis e se transformar ao longo da trajetória profissional. Excelente. E aí até trazendo uma reflexão sobre sucessão mesmo, né? O quanto quem começa a empresa precisa entender o momento de deixar que os novos assumam, preparar essas pessoas para essas cadeiras, soltar, porque como eu vejo empresas, principalmente empresas familiares, tendo problema quando precisa os filhos assumirem, porque os fundadores não querem largar o osso e aí não preparam os filhos. E aí os filhos não sendo preparados, eles não têm iniciativa, e aí o fundador diz, olha, tá vendo? Eles não estão prontos, e aí vira aquele emaranhado. Então, o quanto a gente tem que tomar consciência do momento de deixar ir, né? Mas é muito dolorido, né, Paty? Falando empresas familiares... empresas familiares, a gente tem aí um emaranhado, com certeza, porque a gente tem uma intersecção de sistemas. Tem um sistema familiar, em que eu tenho uma posição no sistema familiar e outro no sistema empresarial. Então, geralmente, isso aí dá conflito. Porque eu tenho aqui, sou num lugar, eu sou o filho mais novo aqui no meu sistema. E aqui eu sou o diretor vice-presidente. Isso pode dar um conflito aí entre um sistema e outro e gerar desequilíbrios de um lado e do outro. Então, é bem delicado essa questão de empresa familiar. Eu acompanhei recentemente um case em que o fundador, teoricamente, ele dizia, não, eu quero me aposentar, eu quero sair. Contratavam diretores, sêniores, pessoas sêniores de mercado, pagavam altíssimos valores para as consultorias trazerem o cara, adivinha, não ficava um ano e não dava certo. Porque, de algum modo, ele não saiu dali. Então, ele queria, mas não queria. Então, a importância de ter essa consciência. Por isso que é legal a gente olhar na visão sistêmica, porque a gente vai ver o que está no inconsciente. Porque, às vezes, o consciente fala, não, eu quero, eu saio. Mas o inconsciente está falando assim, não, mas eu que construí, eu que fiz, é meu. Tem uma questão ainda de posse. Então, olhar para isso de forma sistêmica, a gente consegue ver aí a que ele está honrando, e o que eu não estou vendo dessa questão. Porque a questão é o invisível, né? Como é que eu olho o invisível, as dinâmicas ocultas? É isso que a gente vai ver nas constelações, o que está oculto. Então, isso não está na mente racional. Se a gente for acessar pela mente consciente, eu não consigo ver desse lugar. Eu preciso descer e olhar desse outro lugar, do meu inconsciente, do que está acontecendo aqui dentro. Aí tem a clareza, eu consigo trazer clareza a esse sistema. E aí, quando eu vejo, eu mudo. Fantástico, fantástico. Gente, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, porque eu e a Paty, a gente se empolga, né, Paty? Tem assunto aqui, gente. É um negócio assim, tem que me controlar aqui, que tem muito assunto, inclusive. Meu Deus. Inclusive, eu vou falar da terceira lei aqui, tem muita coisa aqui ainda. É muita empolgação junta, né, Vanusa? Tem que controlar. Segura a gente aí.
Vamos lá, trazer conteúdo para as pessoas. Isso aí. Muito bom, Paty. E a terceira lei, gente, a terceira lei é a questão do equilíbrio, o equilíbrio entre o dar e o receber. E isso acontece, né, falando das nossas relações mais próximas, é uma balança, o equilíbrio entre o dar e o receber. Se a gente faz muito, eu faço demais por aquela pessoa e recebo pouco, a pessoa faz pouco, né? Isso vai pesando na balança e aí a pessoa que faz demais pensa, sente que o outro está em dívida, né? A pessoa está ali endividada, não consegue me corresponder. E a pessoa que faz de menos sente assim, nossa, eu nunca consigo estar à altura de tudo aquilo que eu recebo daquela pessoa, né? E isso acontece, essa balança, se a gente não conversar e harmonizar, e não é na mesma moeda, são em moedas diferentes, né? Pode ser aí, né? Falando essa dinâmica acontece para os nossos relacionamentos aí na sistema familiar, nos relacionamentos entre parceiros e na empresa. Se a gente não equilibrar isso, essa balança vai pesando, pesando, até que essa relação ela é rompida. A gente não consegue sustentar no longo prazo. Então, se um colaborador faz muito, eu faço demais, dou sangue pela empresa, visto a camisa e recebo pouco, ele não se sente valorizado. Ou vice-versa, a empresa dá muitos benefícios, faz de tudo, mas o colaborador não corresponde àquilo que foi contratado, aquilo que tá estabelecido. Isso vai distanciando, né? Como se a gente se distanciasse, até que rompe, essa balança rompe. Né? Então, olhar, cuidar disso, dessa troca equilibrada, é o sucesso de todas as relações. Né? Então, esse equilíbrio é balança, a gente precisa olhar a todo momento, né? De como é que está a nossa troca justa, equilibrada. Perfeito. E ter esse combinado muito claro, né? Isso é seu, isso é meu, vamos lá. Né? E sem pesar para ninguém, aí sim tem fluidez. Desde o início, né, Vanusa? Se a gente tem isso contratado e alinhado, olha, eu espero de você isso, e eu vou te fazer isso, em troca eu recebo isso. Como é que está o nosso combinado, né? Se a gente tem isso muito claro, ótimo, né? Combinado está combinado. Então, se a gente não conversa, a gente fica no achismo e isso vai distanciando, porque eu espero uma coisa e a gente pode criar tudo, né? Como dizem, menos expectativas. Exato. Então, para a gente não criar expectativas, né? Vamos criar animais de estimação, mas não vamos criar expectativa. Né? Se a gente não alinha, a gente tem frustrações. Excelente. Gera frustrações. Então, a gente precisa, sim, combinar. E isso para tudo. Seja um relacionamento aí de casal, seja na empresa, seja numa amizade, numa parceria. Tudo que for combinado está certo. Perfeito. A importância de dizer não, de a gente não se violentar, né? Porque senão desequilibra todo o sistema. De eu conseguir me colocar, fazer claramente esses combinados para não me sentir lesada em qualquer relação, de trabalho ou na vida pessoal. E isso parece tão óbvio, mas não é óbvio. Nada óbvio. Aquela máxima que o óbvio precisa ser dito, né? Porque isso, muitas sempre. vezes as pessoas, os líderes, Vanusa, puxa, eu esperava que o colaborador fizesse isso. Como assim ele não me entregou o relatório? E eu pergunto o óbvio. Você disse para quando era que você precisava? Ele, não. Eu digo, bom, então... Ai, meu Deus. Óbvio, mas a gente imagina que o outro vai entender o que está aqui dentro, né? Mas a gente tem que comunicar, tem que deixar claro a nossa expectativa para o outro. Isso. Que eu espero. E sempre olhar para nós, né? Essas projeções, como é que está a clareza comigo, né? Como é que está o meu olhar para mim? Então, tudo que acontece dentro, esse universo que nós somos, a gente projeta fora. Então, como é que está também a minha clareza comigo, com aquilo que eu quero? Como é que eu venho me tratando? Né? Como é que né? Hoje eu estava ouvindo falando sobre questão do crítico interno, né? A gente fala da comunicação não violenta, como se comunicar aí de forma, né, mais harmoniosa, mais clara, mas e como é que está isso internamente, né?
Então, tudo começa com esse universo dentro. Então, eu me trato, estou me tratando bem, estou fazendo os acordos comigo mesma, estou me respeitando. Então, olhar para tudo isso, isso começa dentro. E aí, naturalmente, isso vai sendo projetado para fora. Então, é um grande universo que começa do eu, começa depois das minhas relações mais próximas e depois vai para o todo, né? Para o coletivo, para o social, para o planeta. Então, é sempre começando daqui para lá, ou de lá para cá, né? Então, olhar para isso também é muito importante. Extraordinário. Ai, que lindo isso. Maravilhoso. Então, repetindo as 3 leis: pertencimento, ordem e hierarquia e equilíbrio. Isso. Certo? Que são as Equilíbrio entre leis o dar e receber. do amor, né? De Bert Hellinger. Isso, as leis do amor. E aí, né, tiveram vários estudiosos que, desde 95, Bert fez em um dos congressos, que foi na Áustria, ele começou a fazer as dinâmicas que tanto eram usadas nas questões familiares, ele fez um exercício projetando isso para empresas, né, para a parte profissional. E daí várias pessoas, né, pessoal que já trabalhava em empresa, consultoria, usou o conceito de Bert, das constelações, aplicadas bem ao mundo organizacional. Então, o que a gente vai ver no líder pleno está relacionado à questão da visão, sim, interna, que tem, lógico, a ver com o nosso sistema familiar, mas também projetado nas dinâmicas das empresas. Né? Então, a gente vai fazer sempre essa ponte, olhando aí de forma muito abrangente para isso. A minha formação é de constelação familiar e organizacional. Inclusive, eu comecei organizacional, eu trabalhei 17 anos em empresa, dentro das empresas, como líder, como diretora, e por isso que eu fui me aprofundar no conhecimento das constelações no ambiente organizacional. Depois é que eu fui para o lado familiar. Naturalmente, a parte familiar também acabou sendo um conhecimento que eu expandi. Então, a gente vai ver isso de forma muito abrangente no líder pleno e vivencial. A gente vai sentir como essas dinâmicas acontecem aí de forma muito prática, né, durante a nossa vivência. E ver os sintomas, né? Se a gente tem uma empresa que tem padrões que se repetem, as questões, os resultados não são alcançados, os produtos não vingam, né? Um novo lançamento, a gente vai ver tudo isso também no olhar sistêmico, né? Dentro das organizações. Gente, quem está participando conosco da live, a Paty falou em alguns momentos sobre o programa Líder Pleno. Esse programa ele está aberto, ele vai começar daqui 15 dias, é um programa presencial que dura 1 ano, e a cada mês a gente fica um dia inteiro trabalhando inúmeras técnicas. Então, a Patrícia, ela é nossa professora tanto do módulo de Mindfulness quanto do módulo de constelações sistêmicas. A gente começa estabelecendo os objetivos, depois a gente aprende a meditar no próximo mês, né, Paty? Depois, na sequência, a gente entra em Enneagrama, que é extraordinário para que a gente lidere a nossa personalidade. Depois é o teu módulo de constelações sistêmicas, que vai ser show. Estou colando aqui porque... As constelações, Vanusa, inclusive nas constelações, nós vamos fazer todo o vínculo de tudo que veio antes. Então, tudo está muito conectado. Exatamente. Então, a gente tem relação aí o Mindfulness com o Enneagrama, com as constelações, está tudo muito alinhado. Exatamente. Se eu descubro que eu sou tipo 3 lá no Enneagrama, né, o quanto isso impacta em todo o meu sistema, o quanto isso ressoa na minha história. O líder pleno é exatamente isso, é uma conexão. E aí, continuando, depois de constelações sistêmicas, tem o módulo de educação financeira, que tudo impacta, né? Na minha relação com o dinheiro. Depois, educação alimentar, o quanto eu me saboto em termos de alimentação. Então, a gente vai aprender com um especialista nessa área. Depois, educação física, né? Qual atividade física é a mais indicada de acordo com a minha personalidade? E a gente fecha com música com o maestro William. Então, é 1 ano de jornada, é um encontro por mês, 8 horas, né? A gente fica numa imersão o dia todo. E eu estarei junto, como co-coordenadora de todos os participantes, fazendo esse link entre um módulo e outro. Então, a gente vai ter uma jornada incrível. Começa daqui 15 dias, dia 13/3,
Quem tiver interesse, aqui na minha bio, no Instagram, tem o link Líder Pleno, tá? Pode se cadastrar lá que a Helena entre em contato com vocês e dá uma atenção bem especial. Muito bom, Paty. E para fechar, E o tempo voa, Vanusa, o tempo voa. Faltam 5 minutos. Meu Deus! Meu Deus! Você disse que tinha um exercício para gente no final? Tenho. E assim, para a gente fechar, é uma oração aí, a gente vai se conectar aí com os nossos ancestrais e dizer que isso tem muito a ver aí, como é que a gente olha com o olhar sistêmico, com um olhar de não julgamento e de aceitação, que não é concordar, é harmonizar isso dentro do nosso coração. Então, eu trouxe aqui uma oração, que é a oração de libertação, gratidão, inclusão e luz aos nossos ancestrais e todo o nosso sistema familiar. Nossa, que lindo. Então, a gente pode agora fechar os olhos e nos conectar nesse campo de gratidão, imaginando uma luz no nosso coração e nessa luz trazendo muita gratidão e muita harmonia. Um exercício de recebimento desse presente, que é a vida. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos nossos sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir desse ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para todos nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos, que seja o tempo e o amor, e que tudo volte a se unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permearam meu sistema familiar. Aqui e agora, eu semeio e incluo uma nova esperança. A alegria, a união, a prosperidade, a entrega. Equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e muito amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com arco-íris de luzes e que curem e restaurem o corpo e a alma em todos os relacionamentos. Que o amor, a força e a bênção de cada geração alcancem sempre e inundem a geração seguinte. Eu honro todos os meus antepassados, com muito amor e com muita gratidão. Que assim seja e assim é. Ai, que coisa mais linda. Que presente, Paty. Então é com muito amor e com muita gratidão em que a gente caminha aí para o nosso encerramento, imaginando que toda essa energia de conexão aqui que a gente criou nesse campo se expanda, para nós, para as pessoas queridas, para a nossa cidade, para o nosso planeta, expandindo nessa energia de luz e gratidão, que isso possa ajudar, aí seja uma nutrição aí para todos nós, para que a gente consiga evoluir em vários aspectos da nossa vida. E nada é por acaso. Essas pessoas que estavam neste momento, neste campo, eram para estar. Uhum. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco nessa 1 hora de live, que por nós a gente continuaria, mas não tem jeito, o Instagram vai fazer cair. Gratidão a você, Paty, tá? Por todo o carinho. Gente, quem precisar constelar, procure a Patrícia. Como é que é o teu Instagram, Paty, para as pessoas te acharem?
Meu Instagram é Paty Calazans, estou aí disponível, gente, para vocês, quando quiserem constelar. Tem reportagem minha mais sobre constelações lá na bio, enfim, estou disponível aí para vocês. Isso. Compartilhem essa live, a gente vai subir amanhã no YouTube e compartilhem com muitas pessoas para a gente levar mais harmonização aí para esse nosso mundão. Paty. Coraçõezinhos, gente!